1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Amém? Todos acharam? Você que está em casa também, nos assistindo. Eu quero hoje falar sobre algo que o Senhor tem me cobrado, tem cobrado a igreja dele em cima da terra, que se chama renúncia. Renúncia. Servir a Cristo significa renúncia do seu próprio eu, significa renúncia das suas próprias vontades, significa amar a Cristo sobre a tudo e todos. Então aqui fala na palavra do Senhor, versículo 12: dou graça a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, 14, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstre toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todo o sempre. Só até aí por enquanto. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, está aqui a tua palavra, Pai. Não é a minha palavra, não foi eu que escrevi essas palavras. Foi o teu Espírito Santo, Pai amado, que fez esse livro tão maravilhoso, que nos guia, nos ajuda, Pai, que nos faz caminhar, que nos faz te amar. É o teu Espírito Santo que habita em nós, Pai amado, que fez com que chegássemos aqui essa noite. É o teu Espírito Santo, Pai, que traz verdadeiramente o amor do Senhor para nossas vidas, a qual não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai amado, usa-me como boca do Senhor aqui essa noite, Pai. Que não venha sair nada de mim, Pai, mas da tua santa unção através da minha vida, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu acho engraçado que é tão fácil você conversar com as pessoas e as pessoas dizerem: não, mas eu acredito em Deus. Deus, não, eu tenho minha fé, eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho minha fé. Mas algo que Paulo fala aqui, ó quem era Paulo, irmão. Ó quem se transformou Paulo. Em que se transformou? Um homem que perseguia, um homem que era cruel, maldoso, e de uma hora para outra, no toque do Senhor, mudou totalmente a vida de Paulo. Ele passou a ser um homem fiel a Deus. Ele passou a enxergar a vida de outra forma. Ele simplesmente renunciou à sua própria vontade para viver a Cristo. E através da vida de Paulo, nós temos tantos exemplos maravilhosos a seguir. O que eu mais me impressiono é que hoje nós estamos vivendo uma época de tantas coisas que Deus faz e acontece. E realmente Deus tem poder para tudo isso que é falado. Vinde a mim, e amanhã você está rico. Vinde a mim, sua empresa vai multiplicar 100 vezes. Vinde a mim, e tudo resolve em sua vida, e os problemas acabaram, e está tudo resolvido, igual num passe de mágica. E as coisas parecem que se encaixam de uma forma que as pessoas veem, e na primeira decepção que ela tem, na primeira frustração, não quero mais Deus. Que Deus é esse que deixa eu passar por esse sofrimento? Que Deus é esse que permitiu
essa luta tão grande chegar na minha porta? Que Deus é esse que nunca restaura esse marido que está do meu lado, essa mulher que está do meu lado? Que Deus é esse que a tempestade parece que cada dia mais aumenta na minha vida? Aí eu comecei a refletir. Um dos exemplos da Bíblia, tem vários, no profeta Paulo, no apóstolo Paulo. Um homem que tinha autoridade, tinha dinheiro, tinha aquilo tudo que ele queria, ele tinha liberdade para andar em qualquer lugar. De uma hora para outra ele se vê perseguido. De uma hora para outra Paulo se vê preso, castigado, torturado. E ele começa a falar assim: eu sou um dos piores pecadores, eu sou o pior da lista, mas pela misericórdia estou aqui. Irmãos, o que eu quero passar essa noite para cada um de nós que estamos aqui, cada um que está nos assistindo, é que servir a Cristo é o que Jesus falou: a gente temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Por isso que estamos com tantas pessoas frustradas, por isso que estamos com tantas pessoas decepcionadas, por ouvir um evangelho, a qual Deus, Ele se torna um gênio da lâmpada, que você esfrega ali, e Deus sai: diga, meu filho, faça seus pedidos que eu vou realizar. Deus se transforma em algo que parece ser o nosso empregado. Eu preciso do Senhor hoje, Deus, mas amanhã a luta diminuiu, eu estou melhorzinho, eu não lembro nem que o Senhor existe. E fica naquele negócio, irmão. Aí o apóstolo Paulo fala assim: eu quero viver isso que eu estou vivendo. O amor de Deus transbordou tanto na vida de Paulo, que ele não olhou para os problemas, ele não olhou para as dificuldades, ele olhou só para Cristo. Ele começou a enxergar verdadeiramente o evangelho de Cristo. Ele começou a ver que o mundo é passageiro. Ele começou a ver que tudo nessa terra vai passar, mas o que é que permanece desde a época de Paulo até hoje, mesmo antes de Paulo até hoje? A palavra de Deus. Deus, Jesus, continua sendo o mesmo. É o mesmo que abriu o mar, é o mesmo que fez prosperar tantas pessoas, tantos homens, Mas a palavra de Deus também diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. E muitas das vezes, irmãos, nós nos frustramos por isso, porque nós queremos que Deus faça, nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus prospere. Deus pode, irmão, pode sim. Deus Ele é dono de tudo, de todos. Mas Deus fala também: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Eu fico imaginando o encontro de Paulo com Jesus. Jesus encontra com ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que você está me perseguindo? O que é que eu te fiz? Aí Saulo: não, então a partir de hoje eu vou ser Paulo e vou te servir, porque eu sei que tu és Deus, tu és maravilhoso, Jesus, e eu sei que tudo que tu tem é o melhor para a minha vida. Aí Paulo começa a servir Jesus. A primeira coisa que Paulo acha logo é uma afronta dos próprios colegas, que começam a falar assim: que é, meu irmão, você não era assim, agora está assim? É igual você fala assim: eu aceitei Jesus. Aí os primeiros que criticam mais a sua vida é os que estão do seu lado. Ixi, agora pronto, só quer ser o santinho. Agora pronto, tudo dele agora eu não faço isso, não faço aquilo, você está condenando, você está isso, você está... Aí começam as críticas. Eu lembro quando eu me converti, rapaz, foi coisa. Não, aí é só para acalmar a esposa, depois ele volta a ser o que ele era antes. É só para a tempestade baixar. Aí eu conheço. Mas, irmãos, dê espaço, não para o homem, mas para o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Dê espaço para o toque de Jesus
ser daquele jeito a qual você nunca mais será o mesmo. Não é por mérito, não é porque somos melhor do que ninguém, eu não sou ninguém, eu sou igual Paulo, se brincar eu sou o pior pecador. Mas é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que nos alcançou. Renúncia. Tantas coisas que eu fazia antes, que Deus me libertou, que Deus hoje me colocou uma mente totalmente diferente daquilo que eu era. Aí quando você começa a analisar aquilo que você era e que você é hoje, você começa a ver o quanto Deus vai trabalhando na sua vida e você nem percebe. Você vai melhorando que você nem percebe, quando você vê, você já não é mais aquele homem. Aquele homem nervoso. Eu resolvo tudo é na força do braço. Não meta as caras comigo não. Aí Deus começa a colocar você a virar uma brisa, a ter calma, a agir com mais cautela, a falar, pensar antes de falar, a começar a raciocinar as coisas, não agir simplesmente pela ignorância. E Deus vai transformando aí sua vida conjugal, quem é casado, quem não for também, Deus vai mandar, seja como for. Você começa a ter uma convivência com a sua esposa, com seus filhos. Você vê o amor do Senhor fluir dentro do seu lar. Você vê as coisas melhorarem. Aí quando você começa a analisar, você bota um retrovisorzinho assim para o passado e olha assim, cara, mano, né? Bicho, você não me conheceu não, mano. Uma pessoa que eu conversei essa semana, você não me conheceu não, bicho. Eu falei, não conheci mesmo não, graças a Deus. Aí você começa a ver quem era você e o que você é hoje, irmão. Irmãos, algo que eu ficava sempre com a minha esposa, a gente batia nessa tecla. Até hoje a gente conversa com nossos pastores, a gente ama. Nossos pastores têm o maior respeito, eu tenho eles como uns pais na minha vida, como meus segundos pais, eu amo eles de coração, não é de hipocrisia de falar não, mas minha fé não está firmada neles dois, a minha fé está firmada naquele que é a rocha, que se chama Jesus Cristo. É por isso que tem muita gente se frustrando, muita gente se desviando da palavra do Senhor, porque está colocando, apostando as suas fichas tudinho no homem, no ser humano. Paulo fala assim, inclusive eu que sou um dos piores pecadores. Ele não simplesmente se colocou como um santarrão. Eu agora sou apóstolo, eu sou o cara, eu tenho intimidade com Jesus, eu isso, eu aquilo. Irmãos, eu, você, cada um de nós aqui somos meros instrumentos. Agora, se você vai permitir que o oleiro toque na sua vida para mudar esse vaso velho, cheio de coisas dentro, sujeira, rachaduras, cicatrizes, coisas que você não consegue esquecer, passado que vive todo dia na sua vida, é um passado que nunca fica para trás, ele está presente todos os minutos da sua vida, aquela cicatriz que você sempre olha e fala assim, é aquilo que me aconteceu, eu não perdoo. É porque você ainda não deixou o oleiro te transformar num vaso de honra, num vaso precioso. Nós temos que aprender a nos entregarmos nas mãos do oleiro, a confiar que Jesus ele tem o melhor para mim e para você, mesmo as coisas aparecendo, está tudo indo errado. Eu tenho vivido isso. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Tem hora que você passa por uma situação e você fica assim, meu Deus, por que isso na minha vida? Cara, o que foi que eu fiz? E você começa a se ficar se auto-colocando como coitadinho, como vítima. Uma vez eu assisti uma pregação de um pastor que ele falou, se eu pudesse dar um chute na bunda do cara que mais me prejudicou, eu chutaria minha própria bunda. Eu chutaria eu mesmo.
A gente tem uma mania de colocar a culpa nos outros. Quem colocou uma arma na sua cabeça para você fazer aquilo sem pensar? Aprenda a agir não pela emoção, mas pela razão, pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Ele para te guiar. Meu Deus. E eu parei para analisar a vida de Paulo. Falei, cara, como será que ficou a mente de Paulo na cadeia, cara? Porque somos seres humanos. Eu acho que Paulo parou assim e falou, rapaz, quem era eu? Tinha liberdade, eu poderia andar em qualquer lugar, tinha autoridade. De uma hora para outra eu me vejo aqui, numa cela, preso, e ela fala amarrado, aprisionado lá, ele e Silas. Imaginou, pastor? Cara, aí ele fica assim, aí Deus fala para ele, aí ele começa, Deus, por que isso, por que aquilo, Deus, por que o Senhor me deu esse espinho na carne? Aí Deus fala assim, Paulo, a minha graça te basta. Você acha que é pouca a graça de Deus, né, irmão? É o maior tesouro em cima dessa terra, é a graça de Deus na minha vida e na sua vida. É o maior tesouro que você pode ter em cima dessa terra, porque através da graça de Deus você vai se firmar na rocha, através da graça de Deus você vai confiar que existe um Deus poderoso, através da graça de Deus você nunca vai se desviar do caminho do Senhor, através da graça de Deus, Ele sempre vai dar uma solução na sua vida. É o maior tesouro que eu possa ter, que você possa ter, é a graça do Senhor na nossa vida. É a graça de Deus. Aí Paulo fica ali, igual o povo mais velho, murcha as orelhas e começa a falar, verdade, Deus, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Eu refletia muito nessa palavra, um dia eu preguei aqui sobre ela, que fala, quando estou fraca, que estou forte. Eu ficava assim, meu Deus, como é que o cara fala que quando está fraca, que está forte? Aí eu tive que passar por isso, né? Eu fui perguntar a Deus. Sabe quando é, irmão, que você está forte? Quando você está bem quebrantadozinho na situação, aí você não vê solução humana nenhuma, aí você não vê nada para onde você possa correr ou pedir socorro, aí você fala assim, estou tão fraco que só me resta clamar a Deus. Aí você se torna forte. Aí onde a graça do Senhor se manifesta na sua vida. Aí onde o Senhor se manifesta na sua vida. Eu fico olhando tantas coisas que a Bíblia cita sobre tempestade, deserto, mas você não vê um momento algum na Bíblia que o povo não se achegue verdadeiramente aos pés do Senhor quando está passando por tribulação, dificuldade. Ah, pastor, então Deus é um Deus maldoso que deixa eu passar pela dificuldade para eu chegar nos pés dele? Não. Deus, Ele é misericordioso e ama você. Porque se Ele não deixasse para você chegasse, mesmo aqui com a tribulação, com os problemas, é porque Ele não te ama. Se tivesse tudo correndo às mil maravilhas lá fora, e você, não, minha vida é só alegria, só beleza, só tudo na paz, não acontece nada de errado, tudo dá certo na minha vida. Fique com medo, irmão. Fique com medo, porque a palavra de Deus também diz que o pecado é que separa o pecador de Deus. O pecado da nossa vida. Se tem uma pessoa que eu tenho que lutar todo dia contra ela, chama-se eu mesmo. Todo dia eu tenho que me pegar uma batalha assim e falar assim, não, igual aquele louvor que fala de Thales Roberto, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Todo dia vem o pecadinho na sua porta, do seu coração, vem as propostas do mundo, vem a mentira, vem o pecado, vem tudo aquilo que você nunca, e fica batendo na sua portinha.
Você que vai decidir, irmão. Peça a Deus força. Aquilo que ainda está tirando a sua paz, aquilo que ainda está lhe afastando de Deus, peça a Ele forças para você conseguir sair. Porque se não for a graça de Deus, nem eu, nem você alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. É Deus, irmão. É Deus. Aqui no versículo, eu quero reler ele. No 14, no 13, versículo 13. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. 14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ele poderia falar assim: mas a mim, que era rico, tinha tudo, tinha poder, autoridade, eu era um cara soberbo, eu não devia nada a ninguém, não estava nem aí para nada. Não, ele falou: a minha ignorância. Irmãos, o que eu mais amo assim na vida de Paulo, que traz uma reflexão para a minha vida, que você não vê Paulo lamentando o porquê que ele estava daquele dia, e nem questionando que no passado dele era melhor do que aquele dia. Você não vê ele questionar. Você não vê ele murmurar: ah, porque minha vida era assim, agora está assado. Ah, porque eu comecei a servir a Deus, parece que as coisas piorou. Oh Deus, como a gente, seres humanos, infelizmente, muitas das vezes colocamos Deus como um objeto. Colocamos Deus como algo que hoje eu peço a Ele, amanhã já não faz tanto. Hoje eu vou ler a Bíblia, amanhã não quero nem saber da Bíblia. Não, hoje eu vou escutar um louvor, mas amanhã aquela música de Zezé de Camargo e Luciano, cara, só aquela que fala ao meu coração. Ou aquela música, rapaz, não, mas não tem nada não fala coisa errada assim também não. Irmãos, Deus não existe talvez. Deus não existe muro. Ou você está de um lado ou do outro. Se você está em cima do muro, meu amigo, só tem uma coisa a lhe dizer: você está pertencendo a Satanás, que a dúvida pertence a ele. Deus é sim, sim, não, não. Ou você serve a Ele, ou você não serve. Ou você busca a Ele, ou você não busca. Não tem meio termo de você ficar: ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou onde eu quiser. Faz parte da sua vida, Deus dá essa liberdade para você. Agora uma coisa eu lhe digo, irmão: e se o Senhor tirar o seu fôlego de vida, hoje, como você está na presença de Deus? É isso que eu me analiso todo dia. Não é porque eu sou melhor do que você, melhor do que ninguém. Eu me analiso todo dia como é que eu estou hoje. Se o Senhor me requerer a minha alma hoje, para onde é que eu vou? Como é que eu estou na presença dEle? Problemas? Quem não tiver, atira a primeira pedra aí. Dificuldade? Quem não tiver também, atira a primeira pedra. Mas a minha fé não está firmada em dinheiro, minha fé não está firmada naquilo que eu possa alcançar. Minha fé está firmada em Jesus Cristo. Assim como Paulo falou, a misericórdia e a graça de Deus o alcançou para que ele fosse aquilo que ele foi até hoje. É a graça de Deus. Cada um que está aqui hoje, é a graça de Deus que te trouxe aqui hoje, irmão. É Deus que coloca essa vontade no nosso coração. Eu lembro que quando eu tinha, estou finalizando, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, aí eu ia passear na minha terra onde minha irmã mora, e essa irmã minha mais velha, eu tenho ela como minha mãe, assim, eu tenho um respeito enorme por ela, eu tenho ela como uma mãe para mim. Aí ela na época já era evangélica,
Aí eu ficava lá, me arrumando para ir para a rua, né? Hoje eu não vou para a igreja com Verinha. Hoje eu não vou para a igreja com ela. Quando ela me falar assim, bora, Val, para a igreja, eu falo, não vou. Não vou, não. Hoje eu vou sair para a rua. Aí quando ela falar assim, Val, bora para a igreja. Tá bom, velho. Já era a graça de Deus trabalhando na minha vida, irmão. É a graça de Deus que vai tocar em você, é a graça de Deus que vai mudar você. Não é o ser humano, não é o homem, nós somos meros canais usados por Deus, nós somos meros vasos usados por Deus, meros instrumentos usados por Deus, mas é a graça de Deus que vai trazer no seu coração o convencimento de tudo aquilo que está lhe afastando de Deus. É a graça de Deus que vai trazer no seu coração a vontade de buscar a Ele. É a graça de Deus que vai colocar no seu coração o amor de Jesus Cristo, para que nunca mais você seja a mesma pessoa. É a graça de Deus na nossa vida. A tua graça nos basta, Deus. Amém, irmãos? Amém, povo da internet? Glória a Deus, né? Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus pela graça dele nas nossas vidas. Comece a não só ler a palavra, irmão, mas comece a viver a palavra. Comece a se colocar no lugar. Eu gosto muito de ler assim, eu me colocando no lugar. Aí você olha para a cruz de Cristo, imagina um cravão daquele cravado na sua mão, na sua canela, nos seus pés. Imagine você tomando uma chicotada daquela com um prego na ponta. Imagine colocando uma coroa de espinho na sua cabeça. É isso que nós temos que todo dia estar buscando. O que esses homens, o que Jesus Cristo fez por nós, para que hoje você, eu tivesse a oportunidade. Birrinhas, vaidades, faz igual Salomão, o homem que mais teve tudo em cima dessa terra. Ele falou assim: vaidade. Tudo não passou de vaidade. Aprenda a valorizar aquilo que tem que ser valorizado na sua vida. Aprenda a valorizar uma mãe, um pai, um irmão, um tio, um primo, um irmão da igreja. Aprenda a valorizar, porque amanhã talvez você não tenha a mesma oportunidade de hoje. Aprenda a amar aquela pessoa que às vezes você acorda de manhã, rapaz, eu podia ligar para fulano, mas eu ligo depois. Não, mas eu podia ligar depois. Não, mas depois eu ligo. Rapaz, eu podia falar para fulano o quanto eu amo ele. Não, mas depois eu falo. Aí fica. Fale agora. Igual o juiz falou, cale-se para sempre.